Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Estamos aí para mais uma aula de gramática. Nós vamos dar continuidade em sujeito. Alguns alunos fizeram o teste, não foram todos. Na próxima aula eu vou fazer a correção do teste e vou passar a nota para vocês, tá? A partir de amanhã eu estou enviando a nota, vai para o e-mail de vocês. Hoje eu preciso que vocês estejam com um caderno, porque hoje nós vamos fazer anotação, tá? Então, peguem um caderno na parte de gramática, peguem um estojo, lápis, borracha, caneta, coloquem-se na mesa, não dá para estudar com o caderno no colo, né? Então, todos na mesa. Hoje nós vamos ter que fazer algumas anotações no caderno. E a nossa aula hoje vai ser a continuação de sujeito. Nós já vimos sujeito simples e sujeito composto, predicado, né, verbo, nós já vimos. Então agora a gente vai dar continuidade em sujeito. Bom, a nossa matéria de hoje, nós vamos falar sobre o sujeito oculto ou sujeito elíptico. Tem esses dois nomes, sujeito oculto ou sujeito elíptico. Então vocês vão abrir o caderno na parte de gramática, vão colocar a data de hoje, né, que no caso dia 19. Vão escrever, pulando uma linha, escrever gramática, pulo uma linha, escrevam continuação da gramática 2. Continuação da gramática 2. E aí nós vamos dar continuidade na nossa matéria e eu vou passar algumas coisinhas para vocês escreverem, tá bom? Então, por exemplo, hoje nós vamos olhar sujeito oculto e sujeito elíptico. O que é sujeito oculto e sujeito elíptico? Não é para anotar nada no caderno ainda, só quando eu falar. É aquele que não está explícito na oração, explícito é que não aparece. Então, sujeito oculto é aquele que não aparece na oração, mas pode ser determinado pela flexão número pessoa do verbo ou por sua presença em alguma oração antecedente. Então tá. Então o que é um sujeito? Um sujeito oculto é aquele que não está explícito na oração, quer dizer, ele não aparece na oração, mas ele pode ser determinado pela flexão do número pessoa. O que é a flexão do número pessoa? É você saber descobrir qual é a pessoa do verbo. Nesse caso, você consegue achar o sujeito que está ali escondidinho, mas você encontra. Ou por sua presença em alguma oração antecedente, tá? Então, nós temos exemplo aqui, ó. Gosto de viajar todos os anos. Vou pegar meu apontador aqui. Gosto de viajar todos os anos. Qual é o verbo da frase? Gosto. Lembra que a gente pergunta sempre para o verbo? Quem gosta de viajar todos os anos? Quem gosta? Eu. Ó, você descobre que tem um eu escondido aqui, que justamente é a flexão número pessoa do verbo. Ele não está explícito na frase, não está explícito, mas você encontra pelo verbo. Ó. Quem gosta de viajar todos os anos? Eu gosto. Aquele negocinho de que eu não apareço, mas você descobre quem é. Nesse caso, o sujeito ele é oculto, porque o verbo entrega quem é que gosta de viajar. Então, se você pergunta para o verbo, ele sempre vai dizer para você. Então, nesse caso aqui, o sujeito oculto é eu, determinado pela desinência verbal. Aqui, ó, gosto, eu gosto, tá? Antes da gente dar continuidade, eu vou querer que vocês peguem o caderno onde vocês colocaram a data, né? E eu quero que vocês escrevam assim, ó. Sujeito oculto, vocês vão colocar sujeito oculto. Aí vocês vão escrever assim, eu vou escrever aqui, ó. Sujeito oculto. Não. Aí vocês vão escrever não aparece, não aparece
na frase, não aparece na frase, vírgula, mas conseguimos encontrá-los. Então, esse é o conceito que vocês têm que guardar de sujeito oculto. Eles não aparecem, mas a gente consegue encontrá-los perguntando para o verbo, tá? Então, eu vou dar outros exemplos de sujeito oculto para vocês e aí vai ficando mais fácil, tá? Outro exemplo, por exemplo, aqui, ó, nós temos, ó, chamava-se Maria, tinha 16 anos e trabalha no hospital municipal. A gente pode ver aí que a gente tem aqui, ó, um verbo, chamava, outro verbo, tinha, outro verbo, trabalha. Lembra que a gente tem, contando com os verbos, nós temos orações? Nós temos 3 orações aqui. Quando a gente vai trabalhar achando o sujeito, a gente divide essas orações em pedacinhos. Olha aqui, ó. Chamava-se Maria é uma, tinha 16 anos é outra e trabalha no hospital municipal é outra. Então, ele quer saber aqui, ó, qual é o sujeito desse tinha e qual é o sujeito desse trabalha. Então, aqui, esse é um exemplo que fala lá, ó, quando ele fala lá que ele pode ser determinado pelo número pessoa, mas também pela presença da oração anterior. É esse caso aqui. Se eu pergunto aqui, ó, quem tinha 16 anos? Quem tinha 16 anos? Ó, Maria. Maria tinha 16 anos. Quem trabalha no hospital municipal? Quem trabalha no hospital municipal? Olha aqui, ó, Maria. Então, por causa da frase anterior, eu consigo descobrir o meu sujeito oculto. Ele é oculto, mas eu consigo descobrir pela frase anterior. Se eu pego só esse pedaço aqui, ó, tinha 16 anos, quem é o sujeito dessa frase? Quem tinha 16 anos? Maria. Nessa frase aqui, ó, trabalha no hospital municipal. Quem trabalha? Maria. Então, esse verbo trabalha e esse verbo tinha, eles são verbos que entregam para mim, com a oração anterior, que o meu sujeito é oculto. Sujeito oculto é aquele que está escondido, mas eu encontro. Perguntando para o verbo, ele diz para mim quem é. Então, aqui, ó, o sujeito oculto Maria, determinado pela presença do sujeito em oração antecedente. Tá? O outro aqui, ó, concordamos com suas ideias. O verbo é concordamos. Aí eu pergunto para ele, quem concorda com sua ideia? Quem concordamos com sua ideia? Quem? Quem? Tá aqui escondido, ó. Quem? Nós. Nós concordamos com suas ideias. Ah, Valéria, então quer dizer que o sujeito ele não aparece, mas quando eu pergunto para o verbo e descubro quem é, ele é um sujeito oculto. É igual amigo secreto. Tá escondido, daqui a pouco você descobre quem é, né? Então, isso é um exemplo de sujeito oculto. Outra aqui, ó. Não entendi a questão. Verbo entendi. Quem não entendeu a questão? Quem? Respondam aí. Quem não entendeu a questão? Não entendi. Quem não entendi a questão? Quem? Eu. Eu não entendi a questão. Eu fiz a ação de não entender. Eu não apareço aqui, ó. Não estou aqui. O nós também não está aqui. Mas quando a gente pergunta para o verbo, quem, a gente acha o sujeito. E quando a gente acha o sujeito, o meu sujeito é oculto. Gente, eu tô feliz a beça que eu comprei essa mesinha aqui, que a gente consegue escrever, sabe? Só que não é igual o caderno. Então, ela balança e a letra não fica legal, tá bom? Mas eu acredito que dê para vocês entenderem. Vai ficar
descendo, subindo, mal escrita, mas é porque a gente ainda não conseguiu se acostumar com escrever nessa mesa. Assim que conforme a gente for fazendo, a gente vai melhorando, tá? Bom, agora lembra que eu pedi para que vocês estivessem com um caderno? Então, vocês vão pular uma linha, né? Eu pedi para vocês escreverem, não aparece, mas conseguimos encontrá-lo no verbo. Agora, vocês vão pular uma linha e vocês vão escrever assim, ó, com caneta azul distante da margem, tá? Vocês vão escrever os pronomes no caderno, com letra bonita. Os pronomes que servem, os pronomes que servem como sujeito oculto, isso é uma colinha, tá, para vocês, como sujeito oculto, que também é chamado de elíptico, tá, sujeito oculto ou sujeito elíptico, são, então vou colocar aqui todos os pronomes que ficam escondidinhos na frase, mas através do verbo você consegue achar, que é o pronome eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas não, tá? Então é só até o vós. Toda vez que o verbo me trouxer para um pronome que eu ache na frase, que seja o ele, o tu, o eu, o vós e o nós, é sujeito oculto. Se aparecer o eles, já não é sujeito oculto, tá? Bom, agora vocês vão pular uma linha e vocês vão escrever essa frase aqui, ó. O velho vaqueiro, o velho vaqueiro relembrava, o velho vaqueiro relembrava as viagens que fizera pelo sertão. Pelo sertão. Ponto final, tá? Percebam que aí é uma frase que tem mais de um verbo. Quais são os verbos da frase aí? Vamos marcar. No caderno, vocês vão pegar o lápis agora e vão marcar. Ó. Relembrava é um verbo e fizera é outro verbo. Toda vez que eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu tenho dois períodos. Então, toda vez que aparece mais de um verbo, eu tenho que quebrar a frase, dividir ela em pedaços de acordo com o número de verbo. Igual foi feito ali no Chamava-se Maria, tinha 16 anos, a mesma coisa. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. O velho vaqueiro relembrava as viagens, aí eu quebro aqui, ó, corto aqui, ó. As viagens que fizera pelo sertão. Aqui é uma oração, aqui é outra oração. Eu quero que vocês achem, diga para mim, qual é o sujeito da primeira oração, dessa aqui, ó, da primeira oração, quem é o sujeito aqui, e quem é o sujeito aqui da segunda oração. Então, vocês vão parar o vídeo agora, vão fazer essa frase, né, esses dois períodos, e depois vocês voltam para ver se vocês acertaram. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês encontrem o sujeito da primeira oração e digam qual é o sujeito, e da segunda oração, e que vocês também digam qual é o sujeito. Então, vamos lá. Podem pausar.